Meus cumprimentos com o título Paulo e os dons do Espírito, iniciando pela conversão dele. Já se avistava a cidade de Damasco quando Saulo, envolvido por um brilho estranho, cai por terra, mergulhando na mais completa escuridão. Ele ficara cego. Seguiu-se outra luz que banhou seus olhos e dela surgiu um homem vestindo túnica com pontos luminosos e cabelos a nazareno, que lhe falou com voz amorosa. Era Jesus. Então, dons do Espírito, 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que fiquem na ignorância. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. 12, 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência. E segundo o mesmo Espírito, a outro dá a fé. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, mesmo Espírito dá a fé. Espírito aí com inicial maiúscula, indicando que é Espírito puro, perfeito, diferente do Espírito com E minúsculo, que é um Espírito normal qualquer. A outro, ainda, o Espírito concede o dom de curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro, o dom de as interpretar. Então, vários tipos de mediunidade são dadas aos espíritos. Encarnado ou desencarnado. No mundo espiritual ou aqui no mundo terreno. Quer dizer, há um espírito que dá o dom de curar, há outro o poder de fazer milagres, ou seja, coisas extraordinárias. O outro, profecia, ou seja, prever o futuro, adiantar no futuro. Há outro discernimento, quer dizer, a vidência, clara evidência. Há outro dom de falar em língua, da xenoglossia. E há outro dom de as interpretar, quer dizer, a análise de texto, a análise de conteúdo. E o apóstolo diz claramente, o texto é de Lucas, são as epístolas, as cartas de Paulo. Aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito diz coisas incompreensíveis. É o normal da xenoglossia. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Essa é uma regra fundamental na reunião mediúnica. Todos poderão receber a manifestação espiritual. E todos aprenderem, um após outro. Então nunca falarem de uma só vez. Porque todos podereis profetizar um após outro. Para todos aprenderem e serem consolados. Então a reunião, o que se fala é em questão de aprendizagem, de encaminhamento. Aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo.
ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia, quer dizer, informa a todos que estão presentes. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é. Palavras de Paulo. Eu desejo que vocês todos falem línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. 1 Coríntios 14, 1 a 25. Então, primeiro, ou a preferência do apóstolo é a profecia.